Hoje é 25? Hoje é 25? A Andréia Renault tá dando bom dia. Bom dia, Andréia Renault. A Tânia. Tânia. Peterson. Samuel. Dona Ilma, bom dia, igreja, um domingo Bom dia, abençoado Dona Ilma. para Deus. Bom dia, Dona Ilma e seu Getúlio. Renato, louvado seja Deus. Bom dia, Renato. A Tati, bom dia, irmãos. Bom dia, Tati. Seu Simeão, bom dia, irmãos. Bom dia, seu Simeão. Dona Maria Helena. O Bruno. Bom dia, Bruno. Deus te abençoe. A Bianca tá dando bom dia. Bom dia, Bianca. Tá tudo joinha? Joinha, toda velha. Graças te dou tudo que me deste, primeiras horas, em meu Jesus. Graças te dou tudo que me fizeste, por esse amor salvo na cruz. É difícil de não também, né? Esqueci que eu tô mal. Dona Terezinha, bom dia, irmãos. Bom dia, Dona Terezinha.
O João tá dando bom dia. Bom dia, João. A dona Celi. Eli. A Elisete tá dando bom dia. Bom dia, Elisete. Cadê o... Não, vou ficar. Seu Osvaldo, bom dia. Bom dia, Oswaldo. Deus te abençoe, meu irmão. Tia Noemi, bom dia. Bom dia, Noemi. Elisandra, bom dia. Elisandra, bom dia, Elisandra. Deus te abençoe. A Juliana Siqueira, bom dia, irmãos. Bom dia, Juliana Siqueira. É 9 horas, vai começar? Pode ser. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa escola dominical com o estudo bíblico da Palavra de Deus. Com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, clamamos a Tua bênção para esse momento. Pedimos, ó Deus, que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades e que, Senhor Deus, o Espírito Santo venha nos influenciar, exortar, transformar as nossas mudanças, corrigir, ó Deus, a nossa caminhada diante da Tua presença santa. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de Ti. Pai eterno, nós Te louvamos agradecido por todas as bênçãos que Tens derramado sobre o Teu povo. E clamamos também diante de Ti, ó Deus, sobre essa pandemia que aí está. Pedimos a Deus que Tu, sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso que és, venha, Senhor, abreviar e retirar, ó Pai, esse vírus. Nós Te pedimos a Tua bênção no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos usar para meditar essa manhã está registrado lá em Lucas, no capítulo 23, do 13 ao 25. Jesus, outra vez perante Pilatos, é o título bíblico. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. E, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E lhe era forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava fora com este: solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e, quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Hoje nós vamos estudar sobre a responsabilidade da escolha. Nossas vidas, ela é determinada por escolhas. Os irmãos já observaram que as escolhas estão constantemente diante de nós. Somos levados a pensar e a decidir qual será a melhor escolha a tomar.
E é bom que todo crente, sendo fiel ao Senhor, envolva Deus totalmente em sua vida, para que todas as suas escolhas e decisões de escolha possam levá-lo realmente à felicidade e à alegria, porque das más escolhas que nós vemos as pessoas sofrerem. E muitas vezes não é por falta de avisar, não é por falta de orientar. As pessoas têm uma tendência, nós temos uma tendência de fazer escolhas baseadas naquilo que nós queremos, da nossa vontade, do jeito que nós interpretamos, dos nossos desejos. Só que muitas das vezes, e quase todas as vezes, as nossas escolhas esbarram no erro. E aí as consequências iniciais vai acontecer. Esse é o nosso primeiro ponto. Escolhas erradas trazem consequências. E trazem consequência mesmo. Nós conhecemos muitas escolhas que foram erradas. Conhecemos escolhas profissionais, conhecemos escolhas de casamento, conhecemos escolhas de mudança de família, de cidade, enfim, são muitas as escolhas que nos envolvem. Então, nós temos que ter a precaução, a sabedoria de fazer as escolhas de acordo com aquilo que é da vontade soberana de Deus. Muito bem, escolhas erradas trazem consequência. Uma das coisas é escolher sem ouvir a Deus. Nós temos uma tendência, meus irmãos, de fazer nossos planos, tá? Escolher o que vamos fazer, planejar o que vamos fazer, e às vezes muito pouco se ora, muito pouco se busca Deus para aquela decisão. Nós temos visto isso acontecer constantemente na vida da igreja e em nossas vidas pessoais. Nós temos eleições na igreja que muitas das vezes nós temos que fazer escolhas sábias e, portanto, nós não consultamos o nosso Deus. Não, às vezes nós precisamos de eleger presbíteros, diáconos, pessoas que vão para o seminário, né? A igreja acompanha tudo isso, mas nós temos que prestar muita atenção nas escolhas, porque uma grande quantidade das escolhas que fazemos não procede de uma consulta ao nosso Deus. O Senhor Deus da igreja, o Pai da igreja, o Senhor da igreja. Nós temos que entender, meus irmãos, que sem uma prévia consulta a Deus, nós ficamos às nossas próprias decisões. E como nós não somos onipotentes, oniscientes, né, para podermos prever o que vai acontecer, nos é necessário fazer uma escolha realmente ouvindo a vontade soberana de Deus para aquilo que vamos fazer. Quando você estiver em dúvida, não tome a decisão. Deus não age na dúvida. Quando você estiver em paz com Deus e tudo que você for fazer for avaliado de acordo com a vontade de Deus, que não vai atrapalhar o bom testemunho, que não vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, que não vai atrapalhar o seu testemunho dentro de casa, ou para onde você vai, ou o negócio que está montando, ou qualquer tipo de outra atividade. Uma das características principais é avaliar a influência disso em nossas vidas. Porque, de acordo com essa influência, a nossa relação com Deus pode ser prejudicada. Por isso, a sabedoria de fazer estas escolhas baseada num princípio simples. Ouvir Deus. Ouvir o que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Consulte o Senhor Jesus. Antes de fazer planos, pergunte qual é o plano dele. Porque ele deixa bem claro que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, né? Que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Portanto, é um indicador de que nós temos que consultá-lo primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com quem? Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar? Eu não vou mudar? Vou comprar um carro? Não vou comprar? O que eu faço, Senhor? O que tens para mim? Quando Deus responde, você começa a sentir paz no coração e vai sentindo uma convicção que pode fazer aquilo. Portanto, escolhas erradas podem e trazem consequências graves. Escolhas que vão durar para sempre. Tem escolhas da nossa vida, meus irmãos, nós não vamos poder voltar mais atrás, porque é bíblico. Tá? Por exemplo, a escolha do casamento. As pessoas resolvem namorar, ficar noivo, casar, mas não consulta Deus. Né? Aí o que vem na sequência da história? Vem aí o quê? Relação com gente ímpia, né? O jugo desigual.
Que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo faz questão de deixar bem claro, cuidado com a escolha para o matrimônio. Porque a escolha que você fizer, você vai ter que levar até a morte. Não tem saída. Deus não aceita divórcio, qualquer coisa, incompatibilidade de gênero, nada. Se fizer, quer fazer, mas pode estar certo que estará debaixo da desobediência do Senhor Deus. O Senhor Deus não tolera isso. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a separação. Isso é bíblico, está lá em Malaquias. Tá? Portanto, nós temos que tomar muito cuidado em fazer a escolha para o casamento. Você que é jovem, você que está começando a namorar, que está ficando noivo, tá? Procure gente do próprio povo de Deus, tá? Porque essa é uma ordem que vem lá do Velho Testamento, viu? Procure o povo de Deus para se relacionar. Ah, mas não tem ninguém. Espera em Deus, busca em Deus. E tenha um namoro santo, noivado santo diante da presença de Deus. Tem aumentado muito os relacionamentos da igreja, tem revelado o mundanismo entrando pelas portas da igreja de uma forma impressionante. Adolescentes grávidas, moças grávidas antes do casamento, com relação sexual antes do casamento, aí depois acha que vai lá em casa, vem com a certidão de casamento, achando que lá no céu Deus aceita a certidão de casamento como prova de arrependimento. Não é por aí, não é. Prova de arrependimento é mudança de coração, profundamente. Aí vem os filhos, aí vem as filhas, aí vem os meninos, vem as meninas. Com que autoridade vai chamar a atenção de alguém? Não vai, porque vai ouvir. Escolhas erradas trazem consequências. Nunca esqueçamos isso. Tá? Escolher para agradar as pessoas do que a Deus. Quantas vezes estão fazendo escolhas para agradar as pessoas? Às vezes nem é aquilo que você quer. Isso acontece muito na área profissional. Às vezes os pais querem que os filhos desenvolvam ou tenham uma profissão que na mente dele é uma profissão brilhante, é uma profissão importante, que realmente é algo que todo mundo vai almejar, vai invejar. Ei, cuidado com esse tipo de escolha. Pai e mãe que tem seus filhos já preparados para a faculdade, preparados para estudar, lembre-se bem, muito cuidado. Faça a escolha correta, consulte o Senhor Deus. Tá? Veja lá as aptidões, veja aquilo que você gosta. Quando é na igreja, veja se você tem o dom que Deus lhe deu. Todo mundo, quando chega na igreja, Deus dá um dom a ele. Então nós temos que ter muita atenção sobre isso. As nossas escolhas são feitas de aquilo que o Senhor Deus quer de nós. A área que Deus quer que nós venhamos a agir é aquela que o Senhor Deus vai nos colocar. Mas muitas das vezes nós queremos agradar A e B, e resultado disso é que fazemos as coisas, as escolhas erradas. Nós temos que tomar muito cuidado com escolha errada para agradar filho, para agradar pai e mãe, para agradar não sei quem. Bota teu joelho no chão, vamos buscar no Senhor. Pai eterno, me ajuda nessa escolha, para eu evitar de fazer a escolha errada. Porque a escolha errada traz consequências terríveis. Terríveis. Tá? Eu vejo muita gente sofrendo as consequências de casamento, profissionais. Tá? Por quê? Porque fez a escolha errada. Muita gente que tomou a atitude de mudar de uma cidade para outra, depois chegou lá, não deu nada certo. O resultado foi qual? Consequências graves. Tá? Outra coisa, as escolhas erradas trazem consequências de escolher. Tá? Das escolhas. O povo vai fazer uma escolha entre Jesus Cristo e Barrabás. O que eles escolheram? Escolheram Barrabás. Tá? Isso mesmo. O ser humano é assim. Ele escolhe o pior, escolhe aquilo que é errado. Nós temos que tomar muito cuidado e colocar nosso joelho e consultar a presença do nosso Deus, tá? Para evitar fazer coisas que nós não queremos. Porque tem muita gente que acha, tem muitas pessoas que acham que foi da vontade de Deus. Isso aqui foi da vontade de Deus. Eles envolvem vontade de Deus sem consultar a Deus, sem saber a vontade dele. Né? Às vezes não conhece nem a vontade dele na Bíblia. Mas é da vontade de Deus. Acha que tudo é da vontade de Deus. Até de pecar. Até de cometer pecado grave, eles acham que é da vontade de Deus. Ah, Deus permitiu. Se ele não quisesse, ele não permitia. Agora Deus gosta
de gente que vive pecando, vive no fracasso, vive fazendo escolha errada. Na mente dessas pessoas, sabe o que existe? A mente diabólica, porque não tem nada de Deus ali. Exatamente, que a palavra de Deus não ensina, não dá base para esse tipo de interpretação. A base de Deus é muito diferente disso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a escolha correta. Essa é a escolha que Deus quer. Deus quer abençoar. Deus chegou para Israel quando chegou lá em Canaã e falou o quê? Coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Mas o que acontece? Não. Eu casei com fulano, mas porque foi da vontade. Não, fez escolha errada e vai assumir. Vai assumir. Ah, Deus podia interferir? Podia, mas não interfere. Por quê? Nós temos a livre agência. Não temos livre-arbítrio, mas temos livre agência. O Senhor Deus nos deu liberdade de escolha, liberdade de raciocínio. Liberdade, somos inteligentes. Não sejais como o cavalo ou a mula, que para obedecer tem que ter rédea. Por isso ele nos deu a livre agência, a livre capacidade de ir e vir, a livre capacidade de escolher de acordo com os padrões estabelecidos. Ele sabe de tudo, sabe. Mas nós também sabemos, porque conhecemos a vontade dele através da palavra. Então não vem dizer, ah não, eu fiz a escolha errada da minha mulher. Não, você fez a escolha que teu coração fez, baseado no princípio que de desobediência à palavra. É errada. Agora, aguenta as consequências. Porque Deus não aceita que você manda embora não, hein? Viu? Ah não gostei dela, manda embora. Só depois que mora pode casar de novo. Depois disso deu. Tá? Cuidado com essas escolhas. Escolhas trazem consequências. Vai ser assim para todo ser humano, para todos nós. Quantas pessoas já chegaram no seminário dizendo que Deus escolheu eu para ser um grande pregador, que ele tinha uma vocação. Não tinha. E não tem. Não tem vocação nenhuma. Mas foi para o seminário porque não achava emprego, porque era ruim de trabalho. E lá a faculdade é paga pelo presbitério. Aí eu vou para o seminário, aí vai para o seminário, aí chega lá, sai de lá depois de 4 anos e não dá certo. Eu conheço muita gente que foi para o seminário, saiu do seminário e chegou na igreja e não deu em nada. Por quê? Fez a escolha errada. O Senhor Deus não chamou, não vocacionou ele para isso. É exatamente isso, meu irmão, que está me ouvindo. Cuidado com as escolhas, elas têm que ser embasadas nos princípios estabelecidos por Deus. As nossas escolhas têm que ser feitas de acordo com as nossas consultas ao nosso Deus, numa vida de oração diante dele, para Deus conduzir a nossa vida. Entrega o teu caminho, quer dizer, Senhor, toma conta disso e dirija os meus passos. Dirija os meus pensamentos e deixa o Espírito Santo no comando. Aí nós seremos bem-sucedidos naquilo que escolhemos e naquilo que fazemos. Porque se assim não for, com certeza haverá consequências e consequências graves. Tá? Quantas vezes as pessoas se casam, quantas vezes as pessoas não planejam seus filhos, não é mesmo, meus irmãos? Aí os filhos vêm, e está lá a mulher trabalhando, o marido trabalhando, todo mundo trabalhando, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e a criança vai para lá, vai para cá, igual uma bola dentro do campo. Né? Não tem tempo, não tem dedicação, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Hein? Tu inculcarás a teus filhos, é tu que é responsável para ensinar teus filhos. Hein? Eu não passo essa bola para creche nem para ninguém não, hein? É para ti. Ouviu? É para ti, pai, para ti, mãe. Ouviu? Por que faz a escolha errada? Não faça. Cuidado, porque com Deus não se brinca. Traz consequências e traz grave. Tá? Amanhã depois tem filho revoltado, amanhã depois tem filho usando droga, depois tem um monte de roubo como nós estamos vendo aí. Por quê? As escolhas erradas trazem consequências terríveis. Muito bem. Nós vamos agora para um segundo ponto, baseado nas escolhas, na responsabilidade da escolha. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus nas escolhas. Temos que fazer as escolhas corretas diante de Deus. Enquanto não tiver o coração aquietado, enquanto não tiver em paz, não tome decisão. Deus não age na dúvida. Influências erradas trazem consequências. Outra coisa é que as nossas decisões, meus irmãos, elas muitas das vezes
elas são resultado das influências ao nosso lado, né? Nós temos uma série de influências, uma influência perigosa, tá? E uma delas é a influência religiosa, como nós vimos aqui no texto. Lembra lá? A influência religiosa que envolveu, que exigiram coisa que Deus não... né? É interessante nós observarmos essa influência religiosa, tá, meus irmãos? Que muitas das vezes a gente sai para evangelizar e as pessoas dizem assim: não, eu não vou lá para tu. Eles acham que salvação é ir para a igreja. Então eles querem fazer as escolhas deles baseado nas suas igrejas. É baseado em igreja. Não é baseado na palavra de Deus nem em Cristo. As escolhas que são feitas baseadas, né, em vários tipos de ensino. Você está andando por aí, hoje em dia nós vemos muitas igrejas, muitos ensinos, vários tipos de ensinos diferentes. Alguém já disse com muita sabedoria que a Bíblia é a mãe de toda heresia, e isso é uma verdade, tá? Porque todo mundo olha para a Bíblia aqui, tira um versículo, tira outro, monta uma doutrina, vai lá e começa então a influenciar pessoas. E as pessoas são influenciadas, meus irmãos, no âmbito religioso, tá? Onde as coisas se tornam mais fáceis, tá? Porque quando se trata de igreja séria, se trata da palavra de Deus, não vou falar de igreja não, falar da palavra, a palavra de Deus é extremamente exigente, tá? Mas tem pessoas que não querem fazer essa escolha, não querem fazer essa escolha, tá? O que elas querem é muito simples de ser visto, viu? É a tradição da família. Não, minha mãe é de tal igreja, então eu fui criado, eu fui não sei o quê, vou permanecer lá. Na realidade ele está dizendo que não quer coisa séria, né? Não quer. Ou se tiver realmente numa igreja séria, então quando você vai evangelizar ele diz para você que é teu irmão, que você sabe muito bem. E temos a escolha religiosa que sofre a influência, tá, meus irmãos? Jesus Cristo estava caminhando, as pessoas começaram a dizer: mestre, seguir-te-ei por onde queres que tu fores. Aí Jesus disse: vem e segue. Aí ele disse assim: deixa eu ir lá em casa primeiro, enterrar meu pai, minha mãe. Não existe isso. Seguir Jesus Cristo é uma decisão, é uma escolha que tem que ser feita com sabedoria imediatamente. Não pode deixar para depois, não. Você que está me ouvindo, tá? Acha que pode escolher Jesus Cristo a hora que tu quiser? Não é assim, tá? A oportunidade da salvação é hoje. Paulo escreve aos Coríntios: hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, não. Não é você que escolhe o dia que quer ser salvo, não. A oportunidade está na porta. A pregação do Evangelho nunca se pregou tanto como nesse período de pandemia. Todo mundo está escutando. Glória a Deus por isso, tá? Glória a Deus. Se tem muita gente aí que estava sendo enganada, que estava sendo levada aí na conversa, agora está ouvindo a verdade de várias igrejas sérias. Viu? E, portanto, qual é a tua escolha? A tua escolha é se desviar do Evangelho? A tua escolha é desobedecer a Cristo? É desobedecer a palavra de Deus? Cuidado, porque traz consequências. São consequências seríssimas através de uma influência negativa. Porque, infelizmente, nós crentes, muitas das vezes, criamos situações difíceis, né? Nos envolvemos em problemas e depois temos que fazer uma escolha. E a grande maioria que vive fazendo escolha acaba sim, interferindo na sua comunhão com Deus. Perde a pureza da sua comunhão com Deus. O pecado vai e se instala. E ele passa a lidar com o pecado querendo achar que ele pode administrar o pecado e tirar dele a gravidade do seu problema. Só que não é por aí que funciona. Não é. É por aqui que funciona. É pela palavra de Deus. Quantas vezes nós temos visto os crentes que eram fiéis ao Senhor e que de repente a coisa mudou porque ele inventou uma moda de fazer o que não devia. Aí vem com história, começa a criar texto, começa a criar religião, começa a criar pensamentos que contrariam a Bíblia. Por causa de influências que teve, tomou decisões que não devia. E as decisões trazem consequências mesmo. Não se preocupa com isso não, porque traz mesmo. É bom você estar bem atento nessa situação. Tá? A igreja que mais oferece é a igreja que tem mais influência. Não, se você vier para cá, você vai ficar rico. Cuidado, hein? Cuidado com esse negócio de ficar rico, porque a Bíblia diz uma coisa muito séria. O Senhor Deus diz assim: eu dou a quem eu quero.
Tá? Riqueza, dinheiro, qualquer coisa, eu dou a quem eu quero. E a Bíblia é muito mais cheia de ensino contra esse negócio de riqueza e de dinheiro do que a favor. Porque não é todo mundo que pode não, hein? Tem crente aí que se ganhar um 10 milzinho a mais já desvia do caminho. Já fica todo não sei o quê. Bota a mão no bolso, tá com o bolso cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Agora você imagina se ficar rico. Uma coisa é muito simples. Nosso coração é corrupto mais do que todas as coisas. Por isso que nós temos que saber lidar com as nossas escolhas. Saber andar de acordo com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é para nos corrigir, é para nos conduzir de maneira correta. Não é para agradar a Deus somente, porque quando fazemos isso nós agradamos a Deus, mas é para o nosso próprio benefício. Deus quer ver você bem, Deus quer abençoar a tua casa financeiramente, Deus quer te abençoar com a saúde, Deus quer te abençoar de várias formas. Não quer dizer que nós estamos isentos, andando direitinho diante de Deus, que não estamos isentos a problemas. Problemas vão sempre estar conosco. No mundo tereis aflições. Jesus deixou bem claro isso. Tem de bom ânimo, não desanima, porque no mundo vocês vão ter aflição. Não desanima porque eu venci o mundo. Então eu entendo o que vocês estão passando, então eu compreendo e eu posso livrar vocês. Só tenha bom ânimo, seja firme. Essa é a realidade. Não significa, porque eu sou andando direito de acordo com a palavra de Deus, que o Senhor Deus não vai mexer com o nosso coração. Ele pode, dentro de nós, ter coisas que precisam ser aprendidas e que nós não percebemos. Aí o Senhor Deus mexe, leva para situações e circunstâncias aonde, sabe o que vai acontecer? Aonde eu vou ter que refletir, mas aí eu começo a fazer aquela sondagem, né, humana. Tem crentes que fazem até lista, né? Eu estou dando meu dízimo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo. Ele vai subindo tanto no grau, que daqui a pouco ele toma o lugar de Cristo. Ele vai, não entendo porque ele está fazendo isso comigo. Entende? Vai, vê se ele faz a listinha de erro dele. Hein? Já viu aquela listinha? Eu sou egoísta, eu sou linguarudo, eu sou fofoqueiro. Hein? Aquela listinha lá, não, eu guardo mágoa no coração, eu tenho inveja. Ele faz essa lista? Não faz. Essa lista não, essa lista fica do lado. Só faz a lista que ele acha que é do direito. Cuidado com as escolhas, hein? Quando você for fazer as suas escolhas, lembre-se de uma coisa: existirá sempre a influência externa. Paulo chega a dizer que as más conversações externas corrompem. Então, saiba fazer a escolha com quem você vai andar. Sabe fazer a escolha com quem vai ser seus amigos. Você pode ter vários amigos, tá? Mas saiba escolher. Porque tem muita gente que só vai atrapalhar a tua comunhão com Deus. Tem parente que atrapalha a comunhão de nós com Deus. A nossa comunhão com o nosso Deus. Já viu isso? Já viu aquela turma da família que atrapalha a nossa comunhão? Escola dominical, ele aparece na escola dominical, aí você se perde todo mundo vai participar da igreja, tem que ir para a igreja, mas vem aquela turma para lá, né? Tem que ser categórico, tem que ser radical, hein? Hoje é dia de escola dominical, dia de domingo, estou indo para a igreja, quem quiser vir, vem. Almoço só depois. Isso mesmo, não tem esse negócio de ceder, não, porque é amigo que vem de longe melhor ainda, descansa. Quer vir para a igreja, vem comigo. Vamos ouvir a palavra de Deus aí. Culto à noite, mesma coisa. Hoje é dia de culto, vou para a igreja. Tem que dizer lá no Velho Testamento, da tua porta para dentro. Tu vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha escolha, a minha decisão. Acabou. Não precisa vir aqui para casa achando que eu vou ficar em casa no dia de escola dominical, dia de culto, por escolha minha, que não vai ficar, vamos embora. Se quiser ficar sozinho, que fique. Não tem essa conversa não. Agora é bom levar junto, né? Leva junto. Mas tem gente que não quer, né? Mundão, é do mundão, né? Agora eu tenho a minha escolha. Eu sou servo do Senhor, tá? Sou servo do Senhor. Eu não ando por aí achando que tem que seguir esse, seguir aquele, cedendo, né? Pior coisa que tem é querer agradar os outros. Cuidado com esse negócio de agradar os outros, que não seja de acordo com a palavra de Deus. Às vezes os crentes estão em rodinha de amigos conversando, começa aquelas piadas indecentes, aquela coisa arada toda, ele fica rindo junto para acompanhar. Sai fora disso, se vira as portas ali, sai fora daquele ali. Não sente na roda dos escarnecedores. Viu? É isso mesmo, lá no Salmo 1, vai lá que você vai ver. Meus irmãos, a Bíblia tem conselho para tudo, hein? Tem conselho para tudo. Faça uma escolha correta, vai lá para a Bíblia. Fica aí dando ouvido às coisinhas do mundão, não, porque
Quem é o príncipe desse mundo é o diabo. Tá? Jesus Cristo é o rei que comanda tudo. Mas deu oportunidade, daí tá com a corda frouxa. Está andando por aí. Mas cuidado com isso. Influência religiosa. Às vezes eu não quero ir na igreja por causa de pessoas. Às vezes eu não quero fazer uma coisa por causa de... Cuidado. Cuidado. Hein? Gente que chega em casa na hora do culto, te distraindo. Tem negócio de distrair não. Senta aí e vai ouvir. O radicalismo que leva à morte espiritual. Outra coisa é o oposto disso. Aquelas pessoas radicais, já viram? Tem. Eu conheci um assim, radical, onde via uma pessoa de outra igreja, de outra coisa, ele ia para cima, falava um monte. Ah, mas tu vai para o inferno, porque não sei o que no inferno. A pessoa está no inferno, não precisa botar ele no inferno. Ele está no inferno. A missão do evangelho é tirar do inferno. Né? Mas tem gente que não só está no inferno, ele empurra mais para dentro do inferno ainda. Não é isso aí. A escolha é outra. A escolha é que a igreja foi enviada para evangelizar o mundo, para tirar pessoas do inferno. Mas ele é radical. Radical. Se não for como eu, coitado dele, né? Se fosse como ele, o mundo se perdia. Se não for como é, não aceito isso aqui na minha cara, não vaza, não sabe nem falar. Não tem essa conversa não, meu irmão. Não existe radicalismo na Bíblia. A Bíblia existe amor. Olhar para as pessoas com amor, com carinho, prestar atenção na vida delas. Tentar olhar para elas, meus irmãos, como pessoas frágeis. Como você olha para você. Por isso Jesus advertiu a igreja. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A forma como você quer ser tratado, você deve de tratar as pessoas. É isso que a Bíblia ensina para nós. Tá? Porque radicalismo não dá certo, nem na igreja, nem em lugar nenhum. A gente que é liderança da igreja, a gente tem visto que certas pessoas radicais incomoda, viu? Incomoda porque tem que ser o pensamento dele. São pessoas que não são flexíveis às críticas, né? Pessoas que têm dificuldade com crítica, já tive muita, viu? Crítica, parar, ficar mudo na hora, difícil de engolir, hein? Às vezes você está certo, está falando uma coisa que está certa. Mas não podemos ser radical. Tem que ter jogo de cintura. Para poder levar a coisa de um jeito de, né? Vamos lá, meu irmão. Nós temos que ser radical contra o pecado. Contra o pecado, sim. Não vou, não quero, não participo, não bebo, não fumo. Acabou. Radicalismo. Agora, com relação às coisas importantes, coisas dos nossos relacionamentos espirituais com a nossa igreja, com a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é muito clara nisso. A nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas contra principados e potestades. Paulo vai escrever isso lá no Efésios 6. Vai lá que você vai encontrar lá. Hein? A armadura de Deus. Porque ali não existe radicalismo. A nossa luta não é contra a pessoa. Tem gente que vê a pessoa como inimigo. Não é inimigo. Deus ama o pecador, não ama o pecado. Temos que prestar muita atenção nisso e largar de ser radical. Que tem gente que olha para pecado, bota tudo no inferno. O fariseu fazia isso. Esse é pecador. Eu não. Ele é o santo de Israel. É o santo. Que santo. Tem nada disso. A influência religiosa. Cuidado nas escolhas. Para evitar contradizer-se biblicamente. Cuidado nas escolhas que faz no dia a dia. Cuidado na escolha que muitas vezes deixamos passar de chamar a atenção. Nós podemos escolher chamar a atenção de nossos filhos, orientá-los no nome da presença do nosso Deus. Muitas pessoas estão se isentando disso. O resultado são consequências graves. Muito grave. Por quê? Porque as pessoas acham que podem fazer qualquer tipo de escolha. Não podemos. Nós somos influenciados pela palavra de Deus. A influência da maioria, né? Tem aquela turma da maioria, diz o diabo, a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, hein? A voz do povo crucificou Jesus Cristo. Viu? A voz do povo não é a voz de Deus, não. Muitas das vezes a voz do povo é a voz dele, do diabo. Né? A maioria tem escolhido seus governantes sem consultar a Deus. As eleições estão vindo por aí. E as pessoas vão escolhendo. É vereador, é deputado federal, é governador, é tudo na base do beijo, na base
da simpatia, na base do engano, na base daquela propaganda de 3 meses antes. Não é verdade? Vai botar o joelho no chão, vamos orar, vamos pedir a Deus que coloque a liderança que Ele quer. Aí nós sabemos fazer uma escolha correta diante do nosso Deus, tá? Porque uma grande maioria tem escolhido de forma errada. A grande maioria tem escolhido de forma que resultado, as consequências traz. A palavra de Deus é muito clara. Orai pelos vossos governantes para que vocês possam viver bem. Isso! Essa é a palavra de Deus, que traz esse conforto, esse recurso. Então não existe escolha, meus irmãos, sem consulta ao nosso Deus. Não existe escolha que nós podemos fazer por nossa vontade. O nosso coração é corrupto, nós podemos ser enganados. E enganados com facilidade. Enganados pelo diabo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Viu? Para não vir sofrer consequências graves depois da escolha. E nós temos visto que é assim que tem andado por aí. Né? Muita gente sendo influenciado pela religião, sendo influenciado por influências que vêm do mundo. Viu? São os seguidores da moda do mundo. As meninas, os rapazes, tudo assim. Eu dirigi a escola dominical há muitos anos. Mais de 50 anos. Aí eu estava um dia dirigindo a escola dominical lá na igreja de origem no Rio de Janeiro. Estava um moço assistindo a escola dominical, camisa aberta até aqui, mastigando chiclete. Eu olhei para ele e falei, o que é isso aí, rapaz? É porque todo mundo anda assim. Moço, mas aqui não é todo mundo não. Vamos se corrigir. Fecha essa camisa e joga seus chicletes fora. Se achar que tá ruim, vai embora. Ou tá achando que a gente fica aí agarrado com o pecado? Não fica não. Honra, respeito, reverência ao nosso Deus. Nosso Deus não é Deus de dar tapinha nas costas, não. Deus é sério. Te lida com sinceridade, com seriedade e exige reverência, respeito. Cuidado com o homem, a humanidade está caminhando pelo lado da irreverência com o nosso Deus. E as consequências estão vindo aí. Né? As meninas que estão aí, mini saia, mostrando tudo, achando que Deus está batendo palma para isso. Ele não bate. Viu? Não bate palma para nada, não. Nós temos uma conduta diante do Senhor Deus. E nós confessamos Ele como nosso Salvador lá na igreja. Prometemos um monte de coisa lá. E o resultado? Acha que pode fazer o que quer, viver de qualquer forma? Não é assim que funciona, não. Viu? Não é mesmo. O que envergonha, o que torna você igual ao mundo, tem que ser rejeitado. Né? Às vezes uma moça vem para a igreja, chega lá na igreja, quer ver se tem alguma diferença, vai encontrar as moças da igreja lá, mostrando o seio, mostrando as pernas, mostrando tudo, o que acontece? Ela vai lá, então lá não é diferente de onde eu estou, vou ficar por lá mesmo. Não é? Não, senhora, você foi chamada para ser testemunha. Foi chamado para ser testemunha, o rapaz e tudo. Tá? Não tem esse negócio de estar se mostrando o corpo para poder querer tentar o outro. Vai lá para a terceira licença que Paulo vai dizer, não defraude teu irmão. Muito cuidado com essa questão. A palavra de Deus traz que nós temos escolha para serem feitas, escolha de obedecê-lo integralmente. O que nós temos visto é as portas do mundo começando a forçar a porta da igreja e entrando lentamente. Agora não está mais nem lentamente, né? Agora está descaradamente. Entra mesmo, quando você vê, está dentro da igreja, né? Aí a gente se levanta para falar, para chamar a atenção e é criticado. Ninguém gosta de levar apito, né? Levar esculacho. Eu também não gosto, não. Viu? Mas é necessário. Não é? E, meus irmãos, por último, nós temos que fazer uma escolha sobre a influência do Espírito Santo. Exatamente. Sobre a influência do Espírito Santo. Essa é a escolha correta. Está baseado em Gálatas 5,16. Andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. A escolha é andar no Espírito. Deixar o Espírito no comando. O Espírito Santo está no nosso coração. Crente salvo tem o Espírito Santo no seu coração. Viu? Então ande de acordo. Andai no Espírito. E jamais, não é pode ser não, jamais, tá? Você vai satisfazer os seus desejos da carne. Escolher andar no Espírito Santo. Quando Jesus estava para partir os últimos momentos na terra, ele chama os seus discípulos e diz a eles no capítulo 14 de João, ali está a doutrina do Espírito Santo. Né? A promessa está mais atrás, ali está a doutrina, em Atos está a descida. Então, se você pegar a doutrina do Espírito Santo de João 14,
você vai encontrar Jesus dizendo assim, é necessário que eu vá para que o Pai envie o outro Consolador, que vai vos ajudar, né? O Consolador ele vai ajudar a vocês. A vida de vocês vai ser comandada por ele. Né? E quando chegar em Atos 1:8, você vai encontrar o quê? E tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tereis poder para quê? Para poder lutar contra o pecado. Viu? Não é poder para comprar carro, não é poder para lutar contra o pecado. Para ser testemunha, tem que primeiro lutar contra o pecado. Para poder passar por situações complicadas, difíceis, de sofrimento e tudo mais, e realmente reagir como Cristo reagiu. Por isso nós somos testemunhas. O mundo olha para o sofrimento de Cristo, para a vida de Cristo, e o mundo olha para a vida de Cristo, o sofrimento da igreja, da perseguição da igreja, e o mundo vai identificar que nós pertencemos ao mesmo grupo, que Ele é Deus e que nós somos seus servos. Por isso somos testemunhas de que é verdade tudo aquilo que Ele fez, porque está acontecendo conosco a mesma coisa que aconteceu com Ele. Então preste bem atenção na forma que tem que escolher a nossa conduta espiritual diante de Deus. A nossa conduta espiritual diante de Deus é baseada numa escolha de viver debaixo do Espírito Santo. Tá? Sobre a influência do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue entender a palavra de Deus. Portanto, não vem para cá a pegar texto, separar o texto e achar que só pega o texto e do contexto é para pretexto, para mais nada. Vira heresia. Escolher andar pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14 nós encontramos todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Prestou atenção? Todos os que são guiados, tá? Todos são pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer saber se está salvo? Verifique se está sendo guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E quando chega no Romanos 8,16, 2 versículos à frente, você vai encontrar lá. Que o Espírito testifica com o nosso Espírito que verdadeiramente somos filhos de Deus. A nossa escolha é tomar as nossas decisões baseadas na influência do Espírito Santo. As nossas orações chegam diante do altar de Deus pelo Espírito Santo. Os irmãos sabem disso. Paulo diz isso. Não sabemos orar como convém. E é com gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo apresenta nossas orações diante do Pai. Portanto, que as nossas decisões, que as nossas escolhas sejam baseadas pela influência do Espírito Santo. Porque se não for pela influência do Espírito Santo, será por nós, e a nossa é falha. Não temos condições de ver nada. Pecamos seriamente quando queremos fazer escolha baseada na nossa capacidade. Você que foi chamado para salvação, deve andar como Jesus andou. Aí talvez você me pergunte, como é que Jesus andou? Escolheu andar como Jesus andou Jesus andou conduzido pelo Espírito. Sabe disso, né? Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo. É só você pegar lá Mateus capítulo 4 e verificar quem foi que levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Está lá. E o Espírito conduziu ao deserto. Viu? Então, andar como ele andou. Conduzido pelo Espírito Santo. Certo? Isso mesmo. É dessa forma que Jesus andou. Jesus consultava o Pai em tudo. Jesus consultava a Deus em tudo. Deus Pai. E lá estava ele só. Conversando com o Pai. Foi escolher os 12 discípulos. Passou a noite inteira conversando com o Pai. Andar como ele andou é andar tendo vida de oração. Andar como ele andou é andar na dependência do Espírito Santo de Deus, da vontade soberana do Pai. Ele é o único que nasceu na plenitude do Espírito. Isso. Ele fazia a vontade do Pai. Jesus Cristo era um homem que vivia frequentando a sinagoga. Isso mesmo. Jesus Cristo era um homem que aprendeu a palavra de Deus, escrita. É o autor dela, mas foi escrita como homem, ele aprendeu, ele estudou. E ele ensinava. Como é que ele andou? Ele andou assim. Ele andou consultando o Pai. Tá? Ele andou sob o comando da influência do Espírito Santo. Viveu debaixo do Espírito Santo. Teve uma vida de oração.
teve uma vida que frequentou a sinagoga, como lhe era de costume. Está lá no texto. Procura e tem vários textos sobre isso. Agora eu que sou crente acho que sou diferente dele? Pecador, miserável? Não, né? Aí não. Fazer escolhas sobre a influência do Espírito Santo. Essa é a realidade da vida cristã. Escolhas, a responsabilidade da escolha é grande. Escolhas erradas trazem consequências. Escolhas sobre a influência da religião, sobre a influência da maioria, né? E a escolha sobre a influência do Espírito Santo. Vou concluir de uma maneira de Deuteronômio 30, 19. Quando o Senhor Deus dirige ao povo de Israel. Ele diz aqui em Deuteronômio, os céus e a terra hoje, não, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a propósito, que propus a ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ele ainda dá a dica para fazer a escolha. Porque ele sabe que se escolherem a morte, estão perdidos. Adivinha o que eles escolheram? 99,9% escolheu morrer. Toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Isso mesmo. Quando chegar na porta da entrada, o Senhor Deus fazer essa proposta baseada na experiência que tiveram no deserto. Agora, vocês sabem que se desobedecer é morte. Então ele falou, isso você já sabe, agora obedeça. Viva ó Israel. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a andar e fazer as escolhas consoante a sua soberana e digna vontade. Muito bem. Hoje à noite nós teremos culto na igreja via live. No próximo domingo, se Deus assim o permitir, nós voltaremos ao culto à noite da igreja, tá? E hoje, né, nesse final de mês de abril, é comemorado o aniversário da Igreja de Navegantes. Mas, infelizmente, pela pandemia, né, nós não estamos comemorando isso em comum, tá? Logo à noite eu vou trazer algumas informações sobre como começou esse trabalho aqui em Navegantes. Hoje é o último domingo e, portanto, hoje é dia de nós comemorarmos o aniversário da Igreja Presbiteriana de Navegantes. Ok? E você que faz parte dessa membresia, ainda temos crentes que historicamente vêm desde os tempos antigos, né? Estão ainda na igreja e há poucos anos atrás que perdemos a última que fazia parte do hall de membro que estava viva ainda, certo? A dona Santa, que nós chamamos aqui. Depois disso, o Senhor Deus, né, a levou e a igreja permaneceu. Está aí. 60 e poucos anos já. Ok, meus irmãos? E hoje é dia de lembrarmos disso, lembrarmos da história da igreja, lembrarmos dos amigos, das pessoas que estavam aqui, que lutaram, que se esforçaram para esse trabalho permanecer. E que Deus abençoou. Eles sim fizeram uma escolha correta. Amém, queridos? Até a noite, com a graça e misericórdia do nosso Deus. Vamos orar então. Tá pedindo oração pelo Jô e a Berenice pediu pela família dela também. Então vamos orar pelo Jô. Continua dengoso. O Jô é meu filho, tá? Oração. Berenice, né? Ela pediu pela casa, a família dela. Oração pela casa dela e família. E agradecer pela recuperação do Benjamin. É agradecimento, né? Benjamin tá normal já. Agradeço. Agradecimento. Meu neto Benjamin já está restaurado. Recuperação.
Vamos orar então. Pedir a Deus as bênçãos. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por esse momento que podemos passar aqui, ó Deus, falando da tua palavra. Que ela cumpra, ó Deus, aquilo que tu determina nela, que não voltará para ti vazia. Que atinja corações de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que atinja corações de pessoas que estão desviadas e que fortaleça aqueles que estão fracos, fortaleça aqueles que estão fortes, Senhor Deus, para que consista em permanecer diante da tua santa presença. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer as escolhas corretas diante de ti. Não permita, ó Deus, que nós venhamos a nos desviar do teu caminho. Fortalece a tua igreja, nos dando a tua bênção constantemente, como tens feito até aqui. Também te pedimos, ó Deus, que tu abençoe a família da Berenice, a casa dela, esteja com ela, ó Deus, e a fortificando e levando, ó Deus, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Também te sou grato, ó Deus, porque tu recuperaste a saúde do meu neto, Benjamin, esteja com ele, abençoando, e também te peço pelo meu filho Jonatas, ó Pai, que tu, ó Deus, através da tua graça, da tua misericórdia, mais uma vez nós clamamos a ti, que tu venha restabelecer a sua saúde. Confiado em ti é que fazemos esta oração, porque tu és o único Deus verdadeiro e poderoso, e que podes todas as coisas. Se tu quiseres, assim será feito, porque tu és Deus soberano. Perdoe o nosso pecado e as nossas falhas. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém, Pai. O João pediu oração também pelo neto Luiz Antônio e pelo filho Maicon. O Luiz Antônio, se eu não me engano, está com dengue também. Vamos orar aí pelo filho do João, o Maicon. E o neto Luiz Antônio. E o neto do João. Luiz Antônio. Vamos orar aí pelo Maicon e pelo Luiz Antônio, neto do membro da igreja. E o outro é filho. O Maicon é filho do João. O João falou que os dois estão com dengue. O Maicon e o Luiz Antônio. Dengue? Aham. Um surto de dengue aí não é nada, né? Caçar poça d'água, calha, limpar tudo. Qualquer coisa que tenha água parada. Ou fresca, né?
Até a noite, se Deus permitir.